Fazendo esse trabalho e analisando a minha rotina, assim, e pensando em como ela se transformou nesse resultado final, assim, eu evidencio esse caos de coisas que tem acontecido, assim, de maneira geral para todo mundo. Pensando nesse produto final do trabalho, dessa sequência de movimentos e onde ela tá hoje, assim, eu consigo perceber como artisticamente eu transformei a minha rotina, que tem se resumido desde o início da pandemia. Acho que as mesmas coisas, assim. E é muito difícil perceber isso, assim, porque no momento que a tua casa se torna teu ambiente de trabalho, né? E aí aqui eu faço tudo em relação ao trabalho, em relação à casa, à família, tudo isso se confunde muito, assim. E aí é um espaço que te sufoca, assim, que te oprime. E é muito difícil a gente que é artista, né, antes do mundo pandêmico, a gente, por mais que a gente tivesse uma rotina de ensaios, de lugares que a gente ia sempre e tal, sempre era uma coisa diferente, né? E aqui, estando preso dentro de casa, assim, parece que mesmo fazendo tantas coisas diferentes, tudo se torna igual, porque esse espaço é o mesmo, assim. Então a sensação que eu tenho um pouco é de morte, às vezes, assim, porque a vida, ela pressupõe movimento, e quando não há esse movimento, e quando eu falo movimento, é um movimento físico mesmo, assim, movimento de estar se deslocando, de estar indo de um lugar para outro, assim. E isso envolve as pessoas, que é uma falta muito grande no trabalho artístico, assim. Então eu acho que toda a minha sequência coreográfica, ela vem um pouco para expurgar isso, assim. E acho que é uma sequência muito mais infeliz do que feliz. Não que eu tenha estado mais infeliz do que feliz, mas eu acho que a arte também é um espaço para eu colocar essas questões, assim, em pauta. E eu também acho que as pessoas têm uma imagem de me ver como uma pessoa muito feliz. E eu sou uma pessoa muito feliz. Mas eu não sou só isso, né? Então eu acho que eu quis levar a minha sequência para esse lugar, assim. É muito difícil me sentir preso, estar numa rotina, assim, né? Me faz questionar muitas coisas, me faz questionar minha profissão, me faz questionar quem eu sou, se é isso que eu deveria estar fazendo. E eu chego à conclusão que sim, que a gente está só numa situação excepcional, assim, é difícil. Tu percebeu... Kira! Kira?
Tu percebeu a diferença corporal, tipo, a diferença do teu corpo em relação a estar nesse ambiente mais diariamente? Tu percebe a diferença, não de aparência física, mas o que isso afetou no teu corpo em questão de movimentação, numa questão artística, assim, de produção artística? O que afeta esse estar nesse ambiente, nessa estrutura da casa, assim, que é onde tu mais se fica? Eu acho que a nossa produção artística... Não posso falar isso. A minha produção artística, ela se tornou muito mais burocratizada, assim, durante a pandemia. A gente teve que acessar outros espaços e outros locais da arte para poder fazer as coisas que a gente quer fazer ainda, né? Então tem esse momento muito grande em casa para poder elaborar tudo isso. E aí depois a gente vai e faz por um período muito curto, né? Quase como se a gente ganhasse uma injeção de vida de novo, assim. E não que aqui não seja, mas como fica uma coisa maçante, né? O maçante vem exatamente de maço, que era um negócio usado para bater. A gente acaba se desgastando, assim. Mas eu acho que durante todo esse período, e ainda tenho tentado ressignificar, assim, esse lance da casa. Tipo assim, aceitar que realmente esse é um ambiente caótico, que ele vai me gerar muitas sensações negativas, sabe? Que eu nem sempre tô bem. Então, eu aprendi a observar essas coisas e a entender aonde eu acho as brechas para poder ter um gás, assim, na minha produção artística. E geralmente essas brechas, elas vêm mais em momentos de relaxamento, ou quando tem esses momentos de relaxamento, eu acho que a produção artística é melhor, assim. Então, cada coisa que me surge para criar, eu anoto, eu gravo um áudio, ou eu já vou e desenvolvo essa ideia, sabe? Então, eu acho que eu encontro um pouco aí, nesses lugares. E tu já chegou a gravar fora, né? Naquele dia que a gente fez no centro, no teatro e tal. Porque a pesquisa é essa, né? Tentar entender como que essas estruturas influenciam na nós, assim, né? Tanto criando quanto pessoas, né? Tu consegue trazer alguma percepção tua de fazer, por exemplo, tu fez a mesma sequência que tu fez aqui, tu fez na rua. O que é esse ambiente da rua, esse ambiente da cidade? A gente chegou a passar ali pela prefeitura, pela biblioteca, Secretaria de Cultura, esses ambientes mais públicos, assim. O que essas estruturas elas te trazem, assim, em questão corporalmente, assim? Uma questão corporal, se elas alteram, se elas modificam, se elas te instigam, o que elas fazem? Quando a gente tá no nosso ambiente, que é o ambiente do lar, né? Tipo, é muito mais aconchegante em todos os sentidos. Tem uma permissibilidade, tem uma liberdade que é muito maior, né? Porque a gente tá num ambiente privado. E é exatamente isso, no privado a gente faz o que a gente quer. Eu acho que se confunde muito essa noção do que é público e do que é privado. As pessoas têm essa noção, não, se é público eu faço o que eu quiser, quando na realidade o público é de todos. Então, a minha liberdade termina onde começa a tua. Além disso, quando a gente vai e faz esse tipo de trabalho no ambiente público, tem que se analisar exatamente qual ambiente a gente está falando, assim, né? Então é muito diferente fazer essa sequência em cima de uma passarela, que é um lugar de trânsito, do que na frente da Secretaria de Cultura, por exemplo, que também é um lugar de passagem de pessoas, mas ali eu acho que é um ambiente que para mim se torna muito mais opressor, assim. A rua por si só eu acho que já é opressor, porque quando tu tem pessoas que são diferentes do teu convívio ou até mesmo da tua profissão artística, eu acho que falta uma empatia e nem acho que seja proposital, eu acho que é uma questão de vivência mesmo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivi, então a pessoa nunca se colocaria no meu lugar. Talvez ela pense que a gente está fazendo qualquer coisa naquele espaço, assim. Mas esses olhares e essas estruturas desses prédios, né, de uma prefeitura municipal, ou seja, de uma passarela, ou numa esquina no centro, isso aí já
transforma totalmente o que tu tá fazendo. Porque de início a gente se retrai, depois a gente até se solta um pouco mais. Mas também é importante pensar nesse recorte, assim, né? Eu sou um homem branco, cis, mas sou LGBT. Eu sou um homem gay, né? E eu não escondo isso de ninguém, assim. E no cenário que a gente está vivendo, de tanta opressão, isso me assusta, assim. Talvez se eu não tivesse com mais pessoas lá, eu estaria um pouco mais retraída, assim. Mas acho que não foi o caso. Mas sim, eu sinto que fazer isso em diferentes espaços vai modificando completamente a lógica, porque esses espaços, na realidade, são pessoas, né? Tudo isso foi feito pela gente. Então, essas pessoas, estando lá ou não estando, imprimiram nesse lugar uma marca digital, assim. Então, a gente já tem muitas coisas associadas a esses diferentes lugares, que vão te dando códigos e, obviamente, vão te moldando. A gente já gravou no teatro, né? Que foi... como que foi pra ti, assim, retornar pro teatro num processo de criação dentro do teatro, dentro da plateia, dentro dessa estrutura, né? Conhecida como teatro. E como que foi pra ti como ator, né? Que já trabalha, já apresentou várias vezes naquele e em outros teatros. Voltar pra essa estrutura com outro olhar, assim. Eu acho que pela primeira vez, depois que eu voltei para um teatro, assim, depois desse período que a gente foi impedido de voltar, eu já fui algumas vezes, assim, foram poucas, mas sempre foi pra fazer um trabalho, tipo, gravar alguma coisa, sabe? E não nessa posição de ator. Já teve uma vez que sim, mas era uma posição que a gente tava, tipo, resolvendo coisas, fazendo um lance de produção também. Então aqui, que a gente foi ali especificamente para ter um ensaio, para poder criar, eu estava conhecendo também colegas que eu nunca tinha visto presencialmente, né? Foi um lugar bastante de aconchego, assim. E também pela condição, eu acho, do processo. Isso foi muito bom, assim. E foi muito bonito perceber e começar a entender as nossas maneiras de operacionalizar agora essa volta, assim, mesmo durante a pandemia, em processos de criação, assim. E eu realmente senti uma felicidade porque eu acho que a gente está muito carente enquanto artista desse contato, dessa troca. Então, poder estar ali com pessoas que eu já conhecia e agregar também com pessoas que eu não tinha tanta troca, a partir de um trabalho que também foi hiper fluido, assim, bem pontual, mas muito fluido. Foi muito bom, assim, realmente me traz essa sensação de volta, de movimento, sabe? Que eu falei antes. Observando, assim, as tuas colegas de trabalho, assim, que tu chegou a fazer... Eu sou de Palmeiras. Não, tem o Matheus também. Mas é que tu não chegou a se relacionar com ele, né, em nenhum momento. Eu acho que tu se relacionou com as outras, com quase todas, menos a Paula também. O resto todas tu teve uma relação de ensaio, assim. Deixa eu tentar estruturar uma pergunta. Não, uma pergunta, uma sugestão. Se tu pudesse dizer algo, assim, pra alguma delas, em relação a pessoa dela, em relação ao artista que ela é, em relação a observar esse processo de criação em conjunto, observar ela fazendo em algum lugar, qual seria essa pessoa e, tipo, o que tu gostaria de dizer, assim, pra ela. Porque eu acho que, como um dos exercícios que eu passei para todos, foi essa questão de como a gente se constrói como indivíduo a partir de outros indivíduos, né? Que é essa construção coletiva que nos transforma nessa pessoa que a gente é hoje. Eu acho que esse processo, como eu falei aquele dia no teatro, hoje, quando eu entrar no teatro, eu já vou olhar ele com outro olhar, porque hoje vocês me ajudaram a construir essa outra memória, né? Então, como tu como artista
tem alguma admiração por alguma das outras pessoas e tu gostaria de falar alguma coisa em questão de construção, em questão de corpo, em questão de alguma coisa pessoal, assim. Pra gente poder compartilhar esses afetos também, né, na construção coletiva, assim. Olha, o meu contato maior foi com a Fê e com a Dani, né? Realmente, de processo. Que a gente compartilhou juntos lá no viaduto. E foi muito legal, porque a partir do nosso diálogo a gente começou a criar. E a princípio eu acho que a gente ia criar meio individual e a gente acabou começando uma criação no mesmo espaço, assim. Depois cada um foi pra sua pira, mas foi uma afetação mútua, assim. Eu acho que eu diria pras duas. Pra cada uma delas, tá? Pra Fê, eu vejo muita força nela e muita potência, assim, em todos os sentidos, tá? Mas falando especificamente de corpo, eu sinto que a Fê, assim, ela tem uns caminhos que, não sei, me parecem meio naturais pra ela. Eu acho que ela é muito fluida, assim. E nessa perspectiva eu diria pra ela só irradiar, assim, toda essa luz que ela tem dentro dela. E que ela consiga absorver uma luz violeta e transmutar muitas coisas que estão dentro dela, assim. E que acho que marcam e marcaram ela também. E isso está presente no corpo dela. Eu consigo ver, porque eu também tenho um contato mais pessoal com ela, assim, sabe? E é isso, né? O nosso corpo, ele é a nossa história. O nosso corpo é o nosso tempo. E eu não acho que a gente, pelo menos eu, e acho que talvez um pouco ela também, não tratemos ele como um tempo. Então eu direi isso pra nós, que a gente consiga transmutar essas energias na gente. E a Pretamina, eu tenho muita admiração pela Dani, assim. Foi um presente muito lindo poder conhecer ela no 8 Luas e poder trocar com ela, assim. E eu não sei, não é palpável pra mim, assim, sabe? Eu não sei me expressar muito bem, mas tem coisas pra mim que só são, assim. Então o fato da gente ter se encontrado e ter dividido uma tarde muito linda, se conhecendo pessoalmente, artisticamente, num processo muito generoso. Aquela troca pra mim foi muito verdadeira e muito bonita, assim. Então a partir daquele momento eu já passei a admirar ela imensamente. E eu acho que a Dani, ela tem uma questão artística que vem da vida dela, assim, que é manifestada de diferentes formas e me encanta, assim. Então, eu só tenho admiração por ela mesmo. Eu acho que é isso, assim. Se tu quer falar alguma coisa sobre o processo em relação a... no geral, assim, alguma coisa que tu queira falar sobre o processo, que daí é mais pessoal mesmo. Que se não, em questão de questionamentos é o que eu tinha, assim, pra te fazer. Pra mim, foi muito difícil aquela tarefa, pensar sobre aquela tarefa das pessoas que afetaram meu corpo, né? O que eu aprendi com essas pessoas, assim. Porque aí eu fui começando a pensar nessas pessoas e só escrevendo, né? E a entender que realmente tem muitas pessoas na minha vida que eu tenho inúmeros sentimentos, sensações nunca antes expressadas. E aí eu volto totalmente pra minha história e percebo, assim, como eu falei antes, né? De não sentir que eu trato o meu corpo como o templo que ele deve ser. Em todos os sentidos, espiritual, físico, mental. Enfim, no turbilhão da vida a gente só se perde. E eu acho que isso vem de muito tempo atrás, assim, de às vezes não conseguir me impor, me colocar nas situações, de achar que a opinião das pessoas é muito mais importante que eu. Então, desde o início da minha vida, eu sempre tive um corpo mais retraído,
mais fechado, ao mesmo tempo que eu também sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sabe? E isso acho que um pouco por causa de quem eu sou, de ser uma pessoa pra frente, do vamos lá, vamos fazer, ser animado também. Mas tem esse outro lado, assim, desse retraimento. E eu sinto que agora eu tô nesse processo mesmo, assim, de expansão, sabe? De realmente trazer um pouco dessa imagem que eu tenho de realmente ser um urso grande, imponente, ao mesmo tempo que sou carinhoso, também sou muito bruto. E tenho encontrado um pouco nesse lugar, assim, uma maneira de me impor para as pessoas. Porque muita gente caga na cabeça da gente durante a vida. E eu não quero mais me colocar nessa posição. Porque eu sou uma pessoa muito gentil, assim. Até com quem não é, ou com quem não merece. Porque eu acho que, enfim, isso é uma questão de merecimento. Então foi difícil fazer essa tarefa pra mim. Porque aí eu comecei a pensar de várias pessoas o que eu aprendi de bom com elas. E realmente a gente aprende muito com todo mundo, assim. Então foi um processo também de purificação interessante e aceitação, no sentido de eu sou o resultado de todas as minhas experiências, quer sim, quer não, e o que eu faço com isso a partir de agora, sabe? Então foi importante pensar sobre isso, importante pensar no meu corpo, numa perspectiva segmentada, né? Tipo assim, o que é importante pro meu trabalho, o que é essencial, o que é importante pra mim. E isso também começou a modificar um pouco a maneira como eu me vejo, né? Eu tenho um histórico de autoestima muito fragilizada e é um processo bastante recente, assim, a minha caminhada para outro rumo. Então realmente é difícil pensar sobre isso, sabe? Mas eu acho que pensar sobre isso numa perspectiva artística é um processo de cura também, assim. Isso me fez sentir bem.